Oi, meninos e meninas, tudo bem com vocês? Olha, hoje eu vou ensinar mais dúvidas de alunos. Tem me parecido muito, aparecido muito pedidos desse modelo de vestido, que é aquele vestido dress, slip dress, que é um vestido cortado no viés, que é um vestido estilo camisola, porque as camisolas de cetim ou de seda de antigamente eram todas cortadas no viés. Esse estilo, né, de vestido era comum nos anos 20, né, lá em 1920, 1930, mais ou menos, que as roupas eram a maioria delas cortadas no viés, né? Então, mas vamos ao seguinte. A dúvida não é nem sobre o slip dress, né? É mais sobre o bojo, ou seja, como construir o bralette. O que é o bralette? É esse bojo aqui, ó, estilo, né? Que faz o busto, que ele delineia o busto, ou ele é franzido, né, como esse aqui, ou ele é franzido, ou ele vai ser com pences, ou com recortes, né? Alça bem fininha, esse tipo de bojo fica muito bem, eu usei muito, né, quando eu tinha o corpo mais bonitinho, né? Usei muito vestido assim, adorava esse tipo de vestido. Então, por exemplo, ó, esse aqui já é uma camisola, né? Esse daqui é um vestido que eu acabei de mostrar. Então, aqui, ó, uma camisola. O que faz com que isso daqui seja uma camisola e não um vestido? É a mesma modelagem, ó, idêntica. Ó, mesma modelagem. A diferença é que é o tecido. Usou aqui um jersey, né? Que dá pra ver que é um jersey. Colocou um lacinho, né? Colocou um lacinho e rendinha e alcinha. Então, aqui, né, transformei o mesmo molde, a mesma roupa numa camisola. É comum também, por exemplo, ó, em vestidos de festa, ultimamente você fazer assim. Ultimamente não, né? Faz vários anos que esse modelo de vestido aqui não sai de moda, né? É um clássico. Que ele tem um recorte. Ele foi feito um recorte, alças, o tecido é mais encorpado um pouquinho, tem uma pala, pregas, né? Então, esse tipo de saia lá no meu site tem um monte de vestido com esse mesmo saia com pregas, com essa pala, né? Só não tem com esse bojo que eu vou ensinar pra vocês. Sutiã, ó, um sutiã. Ai, nossa, eu tô gritando, não sei porquê. Eu tenho mania de achar que parece que vocês não vão me escutar, né? Não preciso gritar. Então, um sutiã, ó, um sutiã bralette, né? Ou seja, que tem esse busto aqui. Você pode usar, né? Aqui, ó, pôs rendinha, né? O que fez o diferencial dele aqui, fez uma terminação aqui, né? Alça e rendinha. Pode ser usado também para biquíni, para fazer o bojo de biquíni. E aqui estão os vestidos, né? Como tá muito na moda. Tem esse vestido aqui no site, eu vou deixar o link para vocês. Já tem ele lá, né? Esse vestido aqui, né? É o slip dress com esse bojo, né? O bojo bralette. Para você, como é que fala? Fazer no viés, né? Cortar todo no viés. Esse daqui, a diferença é que esse tem pences, ó, ao invés de, né? Eu acho que fica mais, depende do corpo, né? Depende do seio, do formato do seio, fica mais bonito com pence. Esse aqui também é com pence, ó. Esse aqui também é com pence, né? Que é a foto de capa que tá aí no vídeo, ó, um slip dress, ou seja, foi cortado no viés, tem até um recorte aqui. Você vai ver muito esse vestido, tá muito na moda o slip dress, ou seja, cortado no viés, e você vai ver muitos deles com recortes, o que é muito difícil costurar, né? É muito difícil montar tudo no viés. Mas pra que tem recorte? Por causa de tecido, porque o tecido, pra você cortar, né? Eu vou cortar no viés. Que jeito que eu vou cortar? Vou simplesmente colocar o molde pra lá e pra cá? Não, você tem que dobrar o tecido certinho, enquadradinho o tecido aqui, ó. Tem que estar quadrado, né? Se eu cortar aqui, ó. Deixa eu fazer assim. Ele tem que estar um quadrado perfeito, né? Eu tenho que fazer isso e eu vou ter que posicionar um molde. Deixa eu pegar um molde qualquer. Ô, gente, só porque eu quero pegar, o molde não vem até a minha mão. Oxe, Maria, vamos pôr um molde qualquer, uma saia. Eu tenho que posicionar na dobra do tecido. Então, às vezes, conforme o tamanho, não dá para eu fazer a dobra do tecido, principalmente tecido longo. Então, qual que é o recurso que usa? Cria-se recortes, aí eu corto uma parte aqui, viro aqui, faço outro quadradinho, corto outro aqui e vai cortando. A desvantagem desse tipo de modelagem é que é difícil de costurar, você tem que, né, conforme o tecido, você tem que alinhavar antes, passar aquilo ali certinho, depois passar a costura, porque ele é danado pro tecido, você vai costurando, quando chega lá no final, tá uma parte pra cá, outra pra cá, vai ficar assim, né,
ou seja, assim, né? Faltando e passando. E é danado para ondular também. Então tem que estar muito bem feito. Uma outra desvantagem é que isso daqui molda o corpo, porque estando no viés, o tecido vai esticar, né? Ele vai se comportar como malha, ele vai cair e dar toda a forma. Então, se o teu corpo não for assim, se tiver coisa que não quer esconder, aí eu tenho essa gordurinha que eu sempre tento disfarçar. Esquece que esse vestido vai ressalientar, porque ele vai delinear o corpo, ele vai colar no corpo, vai delinear e vai mostrar tudo que tem que mostrar. Não sei que você use com uma cinta, etc. Então, depende do que você quer pra você. Mas a aula hoje não é sobre isso, foi só por curiosidade, tá? Eu vou ensinar a fazer o bojo. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer, eu vou fazer no papel branco. Eu pus até esse fundo aqui. Aliás, gente, esse papel é papel de presente. De antigamente, a gente comprava rolos, né? Desse papel aqui. Usei muito isso daqui. Eu fazia envelopes e deixava os envelopes prontos para... né? Porque saía mais barato do que comprar os envelopes de papel de presente, aquele platinado, né? Que é aquele que rasga com facilidade. Saía mais barato eu fazer. Tem que ter tempo para fazer. Eu vou comprar um rolo desse e vou usar para fazer molde, porque fica um molde colorido, né? Eu uso a parte branca e aqui fica colorido. Eu acho que eu fui infeliz na estampa, exagerei, né? Eu tinha que ter escolhido um desse papel aqui de uma cor só dourado, visualizava melhor. Mas só por curiosidade de vocês, né? Não é tecido, é papel, né? Então eu comprei um rolo disso aqui, vai ter esse papel aqui, tudo quanto é lugar. Vou usar o molde miniatura. Será que tá dando para visualizar direitinho? O molde em miniatura. Se eu pôr para lá, não vê. Se eu pôr para cá, vai ficar bem na beirada. Mas vai ser assim. Um molde em miniatura em branco. Espero que os riscos aqui estejam visualizando direitinho, né? Os riscos aqui estejam visualizando direitinho. Porque eu fiz um só e depois eu xeroquei para ter vários desse molde para eu ir usando, né? Que é uma coisa que você pode fazer. Então, ele tem que ser um molde com pence. Então, tem que ter a pence de cintura e a pence de busto. Pronto, você fez o seu molde. Eu vou até colocar, deixa aqui embaixo nos comentários, a base, né? Porque tem no meu site os esquemas de base por tamanho, se você quiser, né, fazer a base para poder trabalhar aqui. Então, isso aqui a gente vai precisar. A gente vai precisar de uma medida chamada raio do busto, certo? O que é o raio do busto? O que é um raio? O raio é uma medida que a gente faz para ser assim. Nossa, agora tá tudo assim, né? Tá tudo rabiscado aqui. Eu não tenho papel para rabiscar. Vou rabiscar aqui. Então, o que é o raio, né? Ó, tem uma circunferência. Se eu cruzar a circunferência, o meu raio é isso aqui, ó. Isso aqui é o meu raio, certo? É a metade, né? Da minha circunferência em linha reta, né? Isso é o raio. Então, se o meu busto ele é redondo, o meu raio é do bico do meu seio até embaixo dele. Isso é o meu raio do meu busto. Então, o meu corpo tá aqui, certo? Então, qual que vai ser... Tá dando pra enxergar? Tá. Meu raio, aqui tá meu bico do seio, aqui tá minha base embaixo do meu seio, né? Aqui tá embaixo do meu seio. Onde que é o raio? O raio é do bico até aqui. Então, é essa medida aqui. Você pega a sua fita métrica, contorna... E você tem o seu raio, tá? Isso aqui é a medida do raio do seu busto. Pronto. Não precisa fazer cálculo nenhum. Por quê? Porque apesar de ser uma circunferência, o busto, ele não é uma circunferência perfeita. Aqui não é uma bola certinha. Então, o raio é essa parte de baixo, tá? Que é o que nós vamos usar. Eu vou disponibilizar para vocês essa tabela que eu fiz. Eu fiz essa tabela de raio que tem nas apostilas do curso. Quem é meu aluno na apostila 2, né, do curso modelista profissional, tem essa, porque eu ensino a fazer aquele bojo bralette também, que ele é diferente, que é aquele, né, que eu ensino a fazer, aquele que é assim, né, aquele top, né? Aquele top assim, que aqui tem um recorte, aqui tem outro, certo? Eu ensino esse modelo aqui de bojo. E por isso que tem o raio lá e tem a tabela direitinho. Mas vamos lá, vamos parar de enrolar. Então, você vai escolher o seu raio, né? Eu vou escolher, por exemplo, o busto de um tamanho 40, seria um raio... Quando eu falo inferior e raio superior, esse raio superior aqui é para fazer... Eu pus aqui por causa desse... bojo, né? Talvez eu tire aqui, ó, né? Deixo só assim para vocês, para não confundir, que nós vamos precisar só desse raio aqui, que é o raio inferior. O raio superior seria aqui,
né? Porque quando você vai fazer o recorte, se eu fosse fazer um recorte aqui, ó, e fosse fazer um bojo aqui, essa parte aqui seria menor do que essa. No molde, no modelo, na roupa. Mas isso esquece, não tô ensinando isso, né? Eu tenho mania de ir pra frente, já me falaram que eu confundo os outros, né? Então, vamos lá, parar de ficar tagarelando. Então, eu vou trabalhar com o raio, 8 centímetros para esse molde aqui, tá? Ou 8,5, né? Vou trabalhar 8, 8,5. Mas como eu vou dividir, porque eu tô trabalhando com meia escala, então, se é 8,5, né? Seria tamanho 40, 8,5. Então, esse raio seria 4,25, certo? Então, seria o que eu vou trabalhar aqui. Mas para não ter esse 4,25, eu vou trabalhar com 4. Para não, né? Para ficar aqui. Porque eu tô fazendo meia medida, tá? Lógico, se você tá com tamanho real, teu tamanho é 40, você vai fazer 8,5. Então, vamos lá, vamos fazer. Aí, agora eu esqueço as réguas, né? Então, agora vamos começar a fazer, né? Estabelecendo aqui, né? Que sei que eu vou trabalhar com 8,5, né? Mas eu vou trabalhar com meia escala, vou fazer metade. Para um tamanho 40. Acabei de... Ah, aqui, as réguas estão aqui. Então, a primeira coisa que eu vou marcar, da linha do busto, o que que é a linha do busto? Existe a linha da cava e a linha do busto. Se eu tenho esse ombro aqui, aqui é o final do meu pescoço, ó, aqui é o final do meu pescoço. Eu pegando desse final do meu pescoço, ó, vindo em linha reta aqui, ó, vindo até o bico do meu seio, eu tenho a altura do busto. Aqui eu tenho o raio, certo? A altura do meu busto. Essa altura do busto é colocada daqui, ó, daqui, e ela vem vir, eu não vou riscar, senão vai virar uma bagunça isso aqui. Ah, eu risco, depois eu pego o outro. E vem até aqui, eu tenho a altura do busto. A altura da cava é aqui, a altura do busto é aqui. Em algumas pessoas pode ser mais para baixo, ou pode ser, né, assim. Geralmente, quando você tá, o meu deu muito lá para cima, deu acima da cava. Então, você põe sempre 2 centímetros abaixo da cava, certo? É um padrãozinho aí para pessoas magras, né? Mas é comum dar até 10 centímetros abaixo da linha da cava. Por quê? Porque tem pessoas que têm mais busto, o busto é mais baixo. Simples. Se eu aumentar o meu volume aqui, ó, ele vai vir mais baixo aqui, certo? Então, cada um é cada coisa, tá? Vou pegar um limpo aqui agora. Então, eu vou marcar os meus 4 centímetros a partir da minha linha do busto. Então, eu vou marcar aqui, ó. Vai ser aqui, certo? O que seria, no caso, 8,5, né? Tô marcando aqui. Vou marcar aqui o meu raio de busto. Aí, eu venho e desenho linha reta aqui. Agora, daqui da minha linha da cava pra cima, eu vou determinar onde que eu quero esse bralete. Eu quero que ele venha, ó, até a metade da cava, como esse aqui, como esse daqui, até a metade da cava. Eu quero que ele venha, ele seja um bralete, né? Eu quero que ele seja menorzinho, maiorzinho, mas o melhor é um pouquinho acima da linha, da metade da linha da cava. Ele fica mais bonito, a não ser que você vai fazer assim um sutiã, né? Aí ele é mais baixinho, mas aqui, ó, a cava dela tá aqui, né? Ó, então tá aqui, que ele é mais baixinho. Aí se eu pegar esse daqui, ó, a cava dela tá aqui, né? A cava dela tá aqui, tá na metade da linha da cava, esse daqui tá acima da linha da cava, esse daqui, né, tá, ó, a linha da cava tá aqui, tá na metade. Então depende aonde você quer. Eu vou colocar aqui, ó, a linha da cava é essa aqui, a de cima, né, ó. Por que linha da cava? Porque a minha cava terminou aqui, certo? Aqui é a linha da cava. Eu vou colocar, vou pegar do meu ombro, porque é a altura da cava, e vou ver quanto que tem, né? No caso aqui seria 9,5, 9, 9, 18, seria 19, no caso tamanho 40 aqui, a minha altura de cava. Então, eu vou pôr a metade disso, né? Que seria o quê? Os 9,5, mas só que, né? Então, seria aqui. No caso, eu tô fazendo miniatura, já avisei. Vou fazer tudo em vermelho, que eu acho que vocês vão visualizar. Tá dando pra ver? Acho que tá. Aqui seria metade da cava. Só que eu quero fazer um pouquinho acima, para fazer a pontinha, porque senão ele vai ficar muito baixinho. E eu vou pegar 2 centímetros para cima. No caso aqui, né, eu tô fazendo meia escala, eu vou marcar. Pega, ó, então vamos lá. Eu peguei a metade da minha cava, certo? Que é aqui, perdão, deixa eu desenhar aqui, ó. Aqui, metade. E somei com mais 2, pus 2 centímetros acima, tá? No caso, aqui, que é onde eu vou querer fazer.
E o que que eu vou fazer? Tá vendo essa linha aqui, que é a linha do busto? Que é a linha da pence de costura? Eu vou levar ela até lá em cima. Essa distância daqui até aqui, né? Essa distância daqui até aqui é a mesma que seria... Cadê aquele papel que eu tô rabiscando? Ó. Então, eu vou desenhar aqui, né? Vou tentar desenhar aqui, pra vocês entenderem, certo? Aqui, meu busto, bico, bico, certo? Meu corpo, perdão. Meu corpo, né? Pescoço, pescoço, ombro, cava. O que que é? Essa distância aqui, entre esse bico e esse, a gente chama de entreceio. O molde, nós estamos fazendo essa parte aqui, 1/4. O molde, a gente sempre faz 1/4 do corpo. Então, qual que seria essa medida aqui? A metade do entreceio. A medida entre um bico e outro do meu busto, dividido por 2, dá esse pedacinho aqui, que é esse pedacinho aqui que foi colocado, certo? Né? Então, vamos lá. A altura do busto, metade do entreceio, certo? Aqui eu marquei o raio, compreende? Então, vamos pra frente, estabelecendo isso, né? Ah, e a cava aqui. Aqui eu peguei, né? Metade da altura da cava, mais 2 centímetros. Eu peguei a medida daqui de baixo pra cima, certo? Perdão, isso aqui eu peguei aqui, ó. De baixo pra cima, metade da altura da cava, mais 2 centímetros, porque a metade daria aqui. Estabelecemos, vamos desenhar, vou desenhar agora, né, o meu decote. Ou seja, né, a minha parte. Perceba que aqui seria o bico do seio dela e tá um pouquinho antes. Percebe que o bralette, ele não tá no rumo, ó, se eu for o rumo do busto, ó, fazer aqui, ó, o rumo do busto, ele, deixa eu fazer assim, bico do seio aqui, ele tá antes, ó, deslocado, deu pra ver? Ele tá deslocado aqui, eu vou deslocar também aqui 2 centímetros atrás, pra trás dessa linha aqui. Se é 2 centímetros, eu tô pondo aqui, lembra que eu tô pondo tudo meia medida, aqui. E vou desenhar o meu decote. Aí eu vou estabelecer, eu quero ele bem baixo, né? Assim, ó, na linha da cava, abaixo da linha da cava, que jeito que eu quero, né? Eu quero até aqui a linha do meu busto, eu quero ele abaixo do busto, se você prestar atenção, ó, se eu pegar aqui linha reta, né? Perdão, mais aqui, ó. Ele tá praticamente no rumo do busto, com uma diferença, assim, digamos assim, 1 centímetrozinho para baixo. Eu vou fazer na linha do busto, tá? Não vou fazer uma coisa tão desenfotada. Eu vou fazer igual esse, ó. Esse daqui, se eu pegar aqui linha reta, eu tenho o meu decote no rumo do busto, do bico do seio. Entendeu? Entendeu? É o que eu vou fazer. Eu gostei desse corte. Então, vamos lá. Eu pego aqui e eu vou em linha reta até lá onde eu marquei. Calma que tem um monte de coisa pra fazer ainda, hein? Não é só isso, não. Fiz. Marquei o meu decote, ó, retinho. Aqui eu tenho que vir nessa curva, eu não posso vir cavando mais, eu tenho que chegar aqui, ó. Então, eu simplesmente venho até a curva da minha cava, porque eu não posso cavar demais, certo? Fiz isso, eu tenho a minha primeira parte. Agora, aqui eu venho até aqui embaixo. Só que como eu vou franzir, eu vou descer aqui do meu raio, eu vou descer mais 1 centímetro aqui, tá? Se for plus size, desce 2. E eu vou vir em círculo aqui, ó. Vou vir em círculo, tá? E aqui, ó, tá vendo que ele tá reto? Ele tá reto aqui, ó. Então, eu já desenhei, ó. Vem em círculo. Em círculo. Vai fazendo de tracinho, tracinho, como eu fiz, que você consegue desenhar. Então, eu desci do meu raio, aqui, eu desci 1 centímetro, eu poderia descer 1,5, poderia descer, por exemplo, se eu tenho muito busto, descer de 2 até 3 centímetros. Ó, tá bonitinho, tá? Você já tá visualizando. Agora, nós vamos fazer simplesmente tirar essa pence daqui. Pra onde que eu vou levar essa pence? Eu vou trazer ela pra cá. Então, a primeira coisa, eu não vou recortar o meu bojo ainda. Eu simplesmente, agora, deixa eu recortar o corpo.
ficou assim, certo? Tá assim o né? O meu molde recortado. Agora eu vou pegar essa linha e vou levar ela até o encontro dessa, a linha da minha pence, né? A minha pence de busto. Você vai levar ela até o encontro com essa aqui, ó. Aí aqui eu venho aqui, assim, ó, linha reta. Eu vou recortar. Agora eu recorto aqui, presta atenção. Eu recorto aqui e vou recortar aqui. Aí o que que eu vou fazer? Eu vou colar isso aqui, ó, vou colar isso aqui, porque eu quero eliminar, ó, eu vou acompanhar a linha, ó, a linha da minha pence, ó, vou eliminar. Vai ficar esse buraquinho, não tem importância, porque aqui nós preciso conceder volume pro meu, né? Então, aqui, eu vou colar, aqui alinhando aqui a minha pence, vou colar. É diferente de quando a gente vai fazer transferência de pence para blusa, que nós estamos deixando esse biquinho porque eu quero conceder volume para o meu bralette. Aqui eu vou recortar minha pence, eu já tenho um volume acrescentado. Agora eu vou recortar o meu bojo. Ah, eu esqueci de falar que aqui eu deixei, ó, 1 centímetrozinho aqui, ó, pra quê? Pra pôr a alça, certo? Aqui nem foi deixado, ó, quase que no pingo aqui, né, pra deixar a alça. Esse miado que vocês ouviram aí é meu gato brigando com o outro, tá? Então, parei, fui lá, né, separei os dois lá, que eu tenho 2 gatos. Então, vamos lá. Então, deixei aqui pra pregar as alças, pronto, né? Ficou assim. Agora, eu vou recortar. Eu já tenho praticamente o meu bojo, só que tem umas coisas que eu vou explicar pra vocês. Esse é um modelo. Então, eu tenho esse modelo aqui. Agora, nós vamos fazer um outro modelo, tá? Eu vou agora, assim, esse modelo é esse aqui, ó, lateral reta, tá vendo? Que seria esse vestido aqui, tá? E esse vestido aqui. Esse aqui já é também, esse aqui também tem lateral. É os 4 vestidos, pronto, fiz os 4. Mas vai que você queira assim, ó. Desse jeito aqui, só o bojo, como esse daqui. Esse aqui tem lateral também. A maioria tem, porque se você não põe a lateral, se você faz bojo tipo sutiã, né, ou de biquíni, o que que acontece? Ele fica, se você virar pra frente assim, aparece, né? Então, eu vou só simplesmente ensinar os recortes e vou ensinar também a fazer, como você transformar isso aqui em bojo de sutiã, tá? Então, vamos lá. Agora, vamos lá. Eu vou fazer ele até nesse papel azul, né? Comprei sulfites coloridos, que esse tom de azul tá muito na moda pra roupa, tá? Azul céu, azul celeste, né? Vai estar bem... Nossa, eu vi em tudo quanto é lugar. Esse tom e um tom um pouquinho mais escuro. E esse azul dessa tampa aqui, ó, um pouquinho mais escuro. E o azul esse azul aqui, ó, da fita métrica. Esse azul aqui, ó. Tá muito na moda. Em tudo quanto é lugar. Eu vou fazer assim, tracinho, pra ser mais rápido. Então, eu vou copiar aqui até uma certa parte. Aí, eu venho aqui, vou supor, eu quero ele franzido. Se eu quiser ele com pence, a pence já tá aqui, tá? Eu vou fazer ele assim, vou tirar ele assim, como pra franzido. E vou tirar ele aqui do lado, como se fosse pra pence, ó. Esse é franzido. Qual que tem pence aqui? Ah, tudo franzido. Esse aqui, ó. Esse vestidinho aqui é pence, fechado pence. Eu gosto bastante desse modelo, fica chique, mas não pode ter muito seio. Pra muito seio é melhor franzido. Né, pra muito seio. Vou dar 2 aqui. Ainda vou tirar mais ainda, porque nós vamos fazer outros modelos, tá? Já que eu tô ensinando, não vou ficar ensinando só esse negócio de fazer um vídeo. Ah, vou fazer um vídeo só disso aqui, porque aí depois eu faço de outro. Aí você acaba não fazendo de outro e a pessoa fica sem, né? Eu vou marcar a pence, só que a pence eu não vou... Aqui, ó, se eu for, seria aqui. Mas eu não vou marcar uma pence tendo em cima, né? Do busto. Então, aqui, esse daqui você vai franzir. Franzir, simples assim. Ah, eu quero ele mais franzido, porque ele vai franzir, vai dar o formato do meu busto, mas eu quero ele mais franzido. Aí você aumenta. Você aumenta aqui, ó, na lateral. Aí eu quero ele mais franzidinho, como esse daqui que tá bem franzido, né? Tem mais franzido do que o natural da transferência de pence aqui. Você aumenta aqui, ó, uns 2 centímetros,
e você vai conseguir franzir mais aqui. Você pode, eu quero que ele fique assim, mais um pouquinho baixo. Eu tenho muito busto, então eu vou abaixar mais. Aí eu posso abaixar aqui, mais, né, 2 centímetros também. Eu posso fazer isso, ó. Aí eu vou ter mais volume no meio aqui. Sempre faça esse modelo forrado, né? Então, o fio dele é aqui, ó, linha reta. Você vai cortar, né, fio. Aí você quer com pence. Então, com pence, ele é para ajustar no seu corpo com pence. Então, eu venho aqui. Aí, eu vou abaixar, porque eu não quero essa pence vindo até o bico do seio, né? Eu quero ela um pouquinho mais baixa. Mas se eu quiser até o bico, esse daqui, na verdade, vem até o bico, ó. Esse aqui. Eu quero só um pouquinho. Eu abaixaria 1 centímetro aqui. Aí, você pega, desenha aqui, desenha a sua pence. Então, aqui você vai fechar a pence. Aí, a mesma linha que tava lá, né? Aquela linha, você vai ser o fio. Temos 2 modelos, certo? Aqui, com pence, e aqui, né, franzido. Vamos criar outros modelos a partir desses, né? Eu vou querer agora, eu vou copiar, eu quero diferente. Eu quero fazer igual o modelo, né? Eu vou fazer assim, de biquíni. Eu quero fazer um biquíni, então eu quero tirar isso daqui. Então, como é que eu faço isso daqui? Eu vou pegar aqui, vamos supor, eu vou dividir essa parte aqui em 3. Aqui eu tiro. E essa eu venho até aqui. Eu tenho um bojo que eu vou franzir. E ele vai ficar reto aqui e reto aqui. Eu tenho o meu bralette para sutiã, né? Vamos supor, sutiã ou biquíni. Ou biquíni. Nada impede que tenha vestido, tá? Biquíni. Sutiã ou biquíni. Aí, nada impede que você faça para um vestido também, né? Mas eu pus assim, sutiã e biquíni, que é para vocês entenderem, né? Para não confundir os moldes, tá? Mesma coisa é o fio aqui do tecido. Fio do tecido também será aqui. Fio. Agora, vamos supor, você quer... qual o outro modelo que eu ia falar? Com recorte. Qual que é um que tem um recorte? Tem um aqui que tem recorte. Esse tem recorte, né? De sutiã. E esse aqui tem recorte. Eu, pessoalmente, não gosto muito desse recorte, porque eu acho que incomoda no bico do seio você ter um recorte nele, né? Isso incomoda, mas gosto é gosto. Vamos lá. Aí, pra fazer, né, mais partezinha. Gente, qualquer pedacinho de tecido, você faz isso aqui. Tá aqui. Aí, eu vou criar o recorte. Aí, se eu vou criar o recorte, eu vou ter que eliminar aqui, certo? Aí, eu posso, olha lá, no meio, o recorte desse aqui vai até a alça. Esse aqui é a mesma coisa. Que é a alça. Então, eu simplesmente faço isso aqui, ó. Pronto, eu tenho o recorte. Isso aqui eu vou eliminar. Eu vou criar 2 partes. Agora, o que quando você fizer isso, gente, quando vocês fizerem isso, ó, o importantíssimo é você coloca aqui, ó, letra A, pra você saber que aqui com que. Letra B. Tem até um no site que é aquele bojo redondinho, que tem 3 partes, é tudo pequenininho. As pessoas vão montar e acabam montando errado. Por quê? Virando as partes. Porque você tem que primeiro escrever para saber. Porque senão, na hora que você for montar, você monta isso daqui virado ao contrário, aí vira um angu, né? Então, pronto, tá aqui. O que eu tenho que fazer? O fio. Fio desse tem que ser igual o fio desse, tá? Fio e fio. Então, nós temos aqui, olha, eu ensinei vocês a fazerem 4 modelos, certo? O franzido, o com pence, o bustier para sutiã ou biquíni e o com recortes. Nada impede que ponha recorte nesse, tá? Eu vou fazer esse aqui, eu quero fazer ele igual esse aqui, né? Nada impede que eu venho e faço, né? Essas 2 partes aqui e faço um sutiã, por exemplo, né? Um molde para sutiã. Posso pôr o recorte assim, aí você cria. Então, olha, meninos e meninas, vamos lá pro meu caderninho, né? Pro nosso caderninho. Então, eu pus aqui a foto, né? Dos 2 modelos, com pence e franzidinho. Coloquei aquele esquema para eu não esquecer, que é bom você colocar, né? Você fazer o desenho e colocar as medidas que você usou, né? E o que você fez.
Então aqui tá com o pence, eu até pus aqui o risco para simular que eu fiz a transferência, né? Aqui que eu escrevi. Então, o bojo com pences, o bojo, né, com recorte, o bojo franzido sem lateral para sutiã ou biquíni, ou mesmo vestido, e o franzidinho, todo franzidinho, bonitinho, tá? Então, eu peguei e colei aqui, né, o top bralette. Você pode escrever bojo, né, bojo para sutiã, o que você quiser de título, tá? Não precisa ser necessariamente o mesmo. Então, era para eu ensinar só esse aqui e eu acabei ensinando esses outros, porque toda vez, eu acho que vocês já perceberam na minha aula, eu não consigo me prender a um roteiro. A Máximo já até percebeu isso, quando eu vou dar aula lá, eu nunca fico no roteiro. Eu tenho um roteiro, eu passo lá para a Camila, passo para as pessoas que estão dirigindo, e quando eu ver, eu já saí do roteiro. Então, assim, eu recebi muita crítica, já recebi crítica de alunos que não gostam disso, porque acham que confunde. E eu sei que talvez eu confunda mesmo. Mas eu sou assim desde quando eu dava aula lá para os alunos de ensino médio ou da quinta série. Eu sempre fui assim, indo, e quando veio eu já estou dentro de um, né, sei lá, de um assunto que vai muito além do que aquilo que eu tinha planejado, né? Desvio um pouco às vezes, mas enfim, mas eu acho que para vocês, no meu caso, eu penso que é bom para a maioria de vocês. Vocês têm que aprender a imaginar assim. Ela era para ensinar uma coisa só e foi para outros, mas pelo menos você, numa mesma aula, você ficou com 4 modelos, né, de bojo bralette para você usar em vestido, em camisola, em sutiã, em biquíni, né? Tanto esse aqui quanto esse pode ser usado em sutiã, biquíni, camisola, como pode ser usado em vestido, como tá na moda agora, tá bom? Ou top, né? Ou um cropped, né? É a escolha de vocês, tá? Lembrando que eu tenho 2 cursos, o modelista profissional, que ensina modelagem feminina em tecido plano, né? Tenho o modelagem profissional de malhas, né, que eu ensino basicamente malhas, roupa fitness e etc. E tem o projeto de assinatura, onde você assina, compra, né, uma vez por ano, você vai pagar uma assinatura anual, e você tem acesso a mais de 500 moldes, e todo mês eu vou colocando moldes novos, né, que você pode imprimir em tamanho real, tá ok? Tchau, tchau para vocês. Fique, além dos meus livros, né? Eu esqueço sempre de falar, né? Que eu já tenho 11 livros editados, sendo 9 editados no Brasil, tá? Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau. Se cuidem.